Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 5. Brilhando como estrelas na noite. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra, de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Deus instruiu os hebreus a obedecerem, acrescentando, pois assim, os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês, quando eles ouvirem todos esses estatutos. De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Séculos depois, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Ele também disse: Vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Mas como ser essa luz? Somente por meio de uma conexão profunda com Jesus, a luz que ilumina toda a humanidade. João capítulo 1, verso 9. Paulo explicou que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos os que se rendem a Jesus. No entanto, muitas vezes esperamos que Deus faça tudo ou então deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes em nossos dias. Lição de domingo: desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como exemplo perfeito da humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinha ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 16, versos 13 a 15, verso 32 e 33. E os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Depois de destacar a cruz como o caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Pergunta número 1. Leia Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. O que Paulo quis dizer com esta frase? Desenvolvam a sua salvação. Como você descreveria a relação entre fé e obras? Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs em Romanos e em outras cartas. Sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé, que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. Pergunta número 2. Leia Romanos capítulo 3, versos 23 a 24, capítulo 5, verso 8 e Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. O que Paulo ensina sobre a salvação?
A salvação, sem dúvida, é a obra de Deus. Não temos nenhum crédito por ela, até mesmo a fé em um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. E é dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior, com temor e tremor. Com Filipenses capítulo 2, verso 12. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre nossos esforços, muitas vezes imperfeitos para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus e à consciência da nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Pergunta no rodapé: você já percebeu Cristo agindo em sua vida? Sim, com certeza, a vida de todos, né? Deus age. Mas a minha, sim. Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa resiste ao que Deus realiza em nós? Com certeza, Deus é perfeito em tudo. O que devemos para vencer essa tendência? É aceitar a Jesus. Lição de segunda-feira: luz em um mundo escuro. Paulo exortou os fiéis: façam tudo sem murmurações nem discussões. Os Filipenses capítulo 2, verso 14. Os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar como estrelas no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Em uma noite sem luar, longe das luzes das cidades, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. É contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e aqueles que vivem segundo os padrões deste mundo. Por isso é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, pressões e práticas mundanas apeguem e ofusquem nosso testemunho. Pergunta número 3. Como Paulo descreveu que nós, como filhos de Deus, devemos como ser e fazer? Filipenses capítulo 2, versos 15 a 16. Irrepreensíveis. Filipenses 2,15 significa sem culpa ou falta. Esse termo é usado para descrever o caráter de Jó. Jó capítulo 1, verso 1 a 8, capítulo 2, verso 3, capítulo 11, verso 4 e capítulo 33, verso 9. A palavra grega traduzida como puros significa literalmente não misturado, não contaminado. Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a ser inocentes como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. De forma semelhante, Paulo nos aconselha a ser puros em relação ao que é mau. Romanos capítulo 16, versos 19. Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros, edificantes e inspiradores. Em tempos como estes, a prática de Davi continua sendo uma excelente guia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos capítulo 101, verso 3. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. E nos apegando firmemente à palavra da vida. Filipenses capítulo 2, verso 16. Nossas escolhas determinarão se vivemos com o dia de Cristo em mente ou se correremos em vão. Filipenses capítulo 2, verso 16. Ver também 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. Pergunta no rodapé: há áreas de sua vida que os padrões mundanos têm influenciado?
Como você pode ser transformado e purificado? Ser influenciado a seguir a Cristo e transformado e purificado tendo aliança com Ele. Lição de terça-feira, sacrifício vivo. Pergunta número 4. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Filipenses capítulo 2, verso 17. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. E 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Filipenses capítulo 1, versos 20 a 23. Agora ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como o libação. Filipenses capítulo 2, verso 17. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus. Gênesis capítulo 35, verso 14, Êxodo capítulo 29, versos 40, 2 Samuel capítulo 23, versos 15 a 17. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar a atitude de Maria a ungir a cabeça e os pés de Jesus como perfume muito valioso, nada puro. Marcos capítulo 14, versos 3 a 9 e João capítulo 12, verso 3. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simboliza um sacrifício significativo que ilustra de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam o sacrifício. Veja Números capítulo 15, versos 1 a 10, capítulo 28, versos 1 a 15. Paulo viu o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar a sua vida como um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, Filipenses capítulo 1, versos 27 a 29, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, Atos capítulo 5, verso 42. Abriam seus lares e os estudos das Escrituras, Atos capítulo 12, verso 12, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, Colossenses capítulo 4, verso 15, Filemão capítulo 1, verso 2. E saber defender sua fé com base nas Escrituras. Atos capítulo 17, verso 11, capítulo 18, verso 26, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e se preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Quer dizer, mais do que isso, né? É expandir para o mundo todo o Evangelho. Pergunta no rodapé. Reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? Estudando, pregando a mensagem. O que sua resposta revela sobre a você? Que ser praticante e fiel à palavra de Deus. Lição de quarta-feira. Caráter provado. O papel de Timóteo como remetente associado da epístola foi destacado em Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo enfatizou o valor de Timóteo como um de seus colaboradores. Ele o descreve como evangelista, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, enviando por ele a Macedônia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, Atos capítulo 18, verso 5, Atos capítulo 19, verso 22.
em diversas ocasiões ocorrido. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, capítulo 16, verso 10. Antes disto, Timóteo já havia trabalhado com Paulo e Silas em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. E mais tarde em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 1, versos 2 e 3 e Atos capítulo 19, verso 22. Paulo descreve Timóteo como alguém que tinha esse mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, verso 20. A expressão grega, que significa literalmente igual em alma, indica que Timóteo compartilhava muitas semelhanças com Paulo, incluindo seu compromisso com Cristo, sua dedicação incansável em disseminar o Evangelho e seu cuidado especial pelos filipenses. Pergunta número 5. Leia Filipenses capítulo 2, versos 19 a 23. Por que Paulo falou de maneira tão positiva e com tanta ênfase sobre Timóteo nesse texto? O que mais o apóstolo disse sobre ele? 1 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é seu caráter provado. Filipenses capítulo 2, verso 22. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações. Romanos capítulo 5, verso 4. E cujo caráter e serviço se mostraram autênticos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, capítulo 9, verso 13. Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois havia testemunhado essa qualidade em muitas ocasiões enquanto trabalhavam juntos na disseminação do Evangelho. Os desafios da vida testam nossa essência e revelam quem somos. Ellen Goldwhite escreveu: a vida é disciplinante. Havia provocações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas do devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportarmos as injúrias com espírito de mansidão, se reagirmos a insultos com respostas brandas e atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Ela acrescenta que todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes e contrariedades que somos chamados a suportar são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo nos caráter e distinguem o cristão do mundano. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 293. Pergunta no rodapé. Você tem suportado com paciência as provações, as dificuldades e os contratempos da vida? Sim, e como tenho suportado? Por meio dessas experiências você se tornado mais disciplinado? Com certeza. Temos que ser disciplinado. Lição de quinta-feira. Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. Pergunta número 6. Leia Filipenses capítulo 2, versos 25 a 30. Como Paulo descreve Epafrodito? Quais atitudes e ações específicas desse colaborador cristão revelam seu caráter? Epafrodito é mencionado apenas nas cartas aos Filipenses, mas as poucas referências a ele revelam muito sobre sua pessoa. Seu nome associado a deusa Afrodite sugere que ele veio de um contexto pagão. Paulo descreveu como cooperador, Filipenses capítulo 2, verso 25, indicando sua participação ativa no ministério, possivelmente trabalhando ao lado de Paulo em Filipos. A expressão companheiro de lutas, Filipenses capítulo 2, verso 25, sugere que Epafrodito enfrentou conflitos ao pregar o evangelho, chegando a arriscar sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 30. Designado como mensageiro, em grego apóstolos, pela igreja de Filipos, Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas. Filipenses capítulo 2, verso 25. Ele também foi o responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 18.
Essas doações eram essenciais, já que os prisioneiros romanos dependiam de ajuda externa para obter itens como comida, roupas e camas. Atos capítulo 24, verso 23. No final de sua segunda prisão em Roma, Paulo pediu a Timóteo: faça o possível para vir antes do inverno. Traga a capa que deixei em Troade. 2 Timóteo capítulo 4, versos 21 a 20, versículo 21 e 13, indicando que precisava de casaco para suportar o frio em sua cela de pedra. Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola a Filipos. Verem Ellen Goldwhite, Atos dos Apóstolos, na página 304. Talvez devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviá-lo de volta antes do esperado, pedir que os filipenses o recebessem no Senhor com toda a alegria. Filipenses capítulo 2, verso 25 e 29. Paulo desejava tranquilizá-lo sobre sua situação na prisão e enfatizou que o Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social ou riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, 29 e 30. Ver também Lucas capítulo 22, versos 25 a 27. O termo grego traduzido como honrar, Filipenses capítulo 2, verso 29, aparece poucas vezes no Novo Testamento, como na referência ao servo que o centurião muito estimava, Lucas capítulo 7, verso 2, ao convidado importante a um banquete, Lucas capítulo 14, verso 8, e a Jesus como preciosa pedra angular, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6. Para Epafrodito ser incluído nesse grupo, ele deve ter sido, de fato, um exemplo notável de fidelidade. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu o seu abnegado amor. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 5. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte, pela salvação da humanidade. Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou: para mim o viver é Cristo, pois a sua vida revelará que Cristo aos seres humanos, e o morrer é lucro. Lucro para Cristo. A própria morte mostraria o poder de sua graça e atraria as pessoas para ele. Ellen G. White, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 436. Não está longe o tempo que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será imposta. O que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnio, insulto e ameaças de prisão e morte. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão como rosanas, se alinharão sobre a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Ellen Goldwhite, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 69 e 70. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 5. Brilhantes como a noite. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da palavra de Deus para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!